Uma das perguntas que eu mais recebo é: por que a gente escolheu Portugal e não outro país da Europa? Afinal, eu já morei em outros países, então o que fez a gente decidir e escolher Portugal? Sempre rola esse questionamento por parte de vocês, principalmente quando eu falo que eu falo inglês e espanhol e as pessoas questionam: tá, então por que você não foi para outro país, né? Já que muitas vezes as pessoas acabam escolhendo Portugal pelo idioma, por ser o mesmo idioma e não ter essa dificuldade. Então, no nosso caso, por que a gente escolheu Portugal, sendo que a gente fala inglês, podia ir para um país de língua inglesa ou, né, algum país de língua espanhola, já que a gente fala espanhol também. Bom, eu trouxe alguns pontos aqui, então, para vocês entenderem melhor os motivos dessa nossa escolha. O primeiro deles é nacionalidade e burocracia facilitada. O que isso significa? Significa que, por eu ter a nacionalidade portuguesa, consequentemente eu tenho menos burocracia e mais estabilidade estando em Portugal. Tenho uma facilidade para a parte da documentação, não existe nada que impeça eu de morar aqui, e o Vi, por ser meu marido, ele também tem os mesmos direitos. A parte de residência, para alugar casa, por ser portuguesa também, não tem nada que me impeça. Os comprovativos são muito menores quando você tem um cartão cidadão. A parte da saúde também, eu não tive nenhum impeditivo, nada que eu tivesse que correr atrás antes de ter atendimento para a saúde, e também a parte de escolas depois pro nosso filho. Tá, Jess, mas então você tem nacionalidade portuguesa, se você vai pra Espanha ou pra França, não faz tudo parte da União Europeia, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque eu já morei na Espanha, e aí eu tinha sempre que andar com meu cartão cidadão e mais um outro cartão espanhol, sempre tinha que apresentar os dois, e os direitos eles não eram os mesmos, tá? Na Espanha eu consegui alugar casa, enfim, ter uma vida lá que eu tenho aqui, porque eu tinha um trabalho lá, eu tinha um contrato de trabalho. Aqui em Portugal, como eu sabia que, né, dessa vez que a gente ia vir para a Europa, a gente já veio com a nossa empresa, com o nosso trabalho no digital, eu não ia procurar por trabalho, então eu não teria um contrato de trabalho em nenhum desses outros países. E aí eu tenho certeza que eu teria muito mais dificuldade, por exemplo, para alugar uma casa, para comprovar renda, sendo que aqui em Portugal, por ter o cartão cidadão, isso fica mais fácil. Segundo ponto, a segurança e a proximidade cultural. Vocês podem pesquisar por aí, e Portugal está entre os países mais seguros do mundo, tá? Ele tá lá em cima, eu não sei dizer agora exatamente se ele tá em sexto, em oitavo. Já sei que já esteve melhor colocado, mas ele ainda é um dos países mais seguros do mundo. Então também esse é um ponto que a gente levou em consideração. Então a gente pode sair com o celular gravando em qualquer lugar que não tem receio. A gente pode levar o nosso computador, que é um Mac, embaixo do braço para qualquer lugar, que a gente não tem receio, coisa que no Brasil a gente meio que tinha que esconder quando tava andando com o notebook, né? Com o Mac, principalmente, que é muito caro lá. Então a gente tinha que esconder isso para que, enfim, já sabemos como é que funciona. Então, esse tipo de receio com os nossos equipamentos, de sair com a câmera gravando na rua, a gente não tem por aqui. Além disso, tem uma proximidade cultural também com o Brasil, né? Por mais que esteja rola um pouco dessas, algumas pessoas preconceituosas por aqui. Enfim, aqui no canal do YouTube também eu recebo várias críticas nos meus vídeos, vários comentários preconceituosos. No geral, eu acho que é uma cultura muito próxima da nossa. Então, os hábitos, a alimentação, tem muita cultura brasileira aqui, as músicas, por exemplo. Então, eu lembro quando eu morava na Espanha, tava um ano na Espanha já, e eu vim viajar com as meninas, minhas amigas, aqui pra Portugal. E eu senti uma diferença enorme, assim, porque a gente saiu de noite, assim, na praça, e aí tava tocando música, e aí tocou música brasileira, e as pessoas dançando. Não sei, uma coisa mais calorosa, assim, mais parecida com a nossa cultura. Então, a gente também levou em consideração essa parte, por ser uma cultura mais próxima. Apesar de estando aqui, morando agora, eu consigo identificar muitas diferenças na forma de tratar as pessoas, na forma com que a gente interpreta algumas coisas. Mas, se você vai comparar com outros países ainda, essa diferença é ainda maior. Então, dentre, né, os países, Portugal é o mais próximo. Bom, vou fazer uma pausa nesse conteúdo aqui para lembrar vocês da promoção que tá rolando para os meus seguidores, para os meus inscritos lá na Rock Academy. Então, se você tá planejando vir para Portugal ou para qualquer outro país da Europa, você já deveria saber da importância de você falar inglês. E essa é uma oportunidade para que você comece o quanto antes a estudar o idioma e para que você já chegue aqui com melhores oportunidades de trabalho. Então, se você quiser estudar inglês, você tem uma oportunidade por apenas R$ 59,00 por mês. Você e mais uma pessoa, então 2 pessoas, conseguem fazer um curso de inglês aonde vocês quiserem, na velocidade de vocês, com aulas de conversação, tá bom? Então essa é a oferta da Rock Academy. Porém, se você é meu inscrito e se você entrar no meu grupo, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você vai participar de uma promoção onde você vai poder adicionar mais uma pessoa. Então serão 3 acessos por R$ 59,00 por mês,
ou adicionar o curso de espanhol na sua grade de estudos. Então não perca essa oportunidade, aproveite entrando no grupo aqui no link da descrição. Um outro ponto é o custo de vida comparando com outros países da Europa. Então Portugal ele ainda é mais acessível, por exemplo, que França, Irlanda, Alemanha. Então, por exemplo, o aluguel em Portugal, por mais que esteja passando por uma crise e, os aluguéis estejam com valores muito altos, comparado com esses outros países, ele ainda é mais barato. O mercado também, por mais que tenham subido os preços, comparando com outros países, ele ainda é mais barato. Então, o que a gente pensou também, Como a gente não dependia do salário mínimo do país, porque Portugal tem isso, as coisas são mais baratas, mas o salário mínimo é mais baixo também comparado com os outros países, certo? No nosso caso, não ia fazer diferença, porque a gente não vai trabalhar para ganhar o salário mínimo de nenhum dos países que a gente fosse. A gente tem a nossa empresa e a gente tem o nosso salário, enfim, que a gente faz por conta. Então, se a gente morasse em Portugal ou na França, a gente receberia a mesma coisa e na França a gente gastaria mais porque o custo de vida é mais alto. Então, Portugal ele ainda está entre os países mais baratos da Europa para se morar. Então, aqui é um comparativo, tá? Não que seja barato morar em Portugal, mas o que eu tô querendo dizer é que comparando com outros países, ele ainda é mais em conta. Um outro ponto que a gente levou em consideração é estar perto do mar. Então, Portugal é um país praticamente todo litorâneo. Por mais que você more no interior de Portugal, em 1 hora você já tá na praia. E esse é um desejo nosso, particularidade nossa, que a gente gostaria de estar mais próximos da praia. Então, Portugal também, ele oferece isso pra gente. Então, esse contato, essa proximidade é algo que também a gente estava buscando para a qualidade de vida que a gente busca para nossa família. Outro ponto, experiências passadas em outros países. Então, como eu já morei, por exemplo, na Austrália, em Malta e na Espanha, eu posso fazer alguns comparativos aqui com relação a esses países. A Austrália, por exemplo, amo de paixão, moraríamos os dois na Austrália, mas é muito longe. Então, se a minha família já acha que Portugal, por exemplo, eu tô longe, se a gente fosse pra Austrália, enfim, não sei quando a gente voltaria a ver as pessoas da nossa família, É uma viagem muito cansativa, é uma viagem muito mais cara também. Então a gente levou sim em consideração essa questão da distância com o Brasil. Malta é um ótimo país para viver, assim, eu amei viver lá, eu aproveitei muito, mas eu considero muito um país com destino de férias, sabe? Porque não é um país também tão desenvolvido, ainda falta muita coisa para desenvolver ali. Então não sei se eu moraria para fazer família, sabe? Para construir, para os meus filhos crescerem. Não tô falando que é ruim, tá? É ótimo, conheci várias pessoas e várias famílias que, enfim, estão se desenvolvendo por lá. Mas não era uma opção para nós nesse caso agora. E a Espanha é um país que a gente gosta muito, a gente ainda considera a Espanha, quem sabe no futuro, mas como eu disse, existem esses outros fatores como burocracia e a cidadania, que acabou fazendo com que a gente optasse por Portugal. Alguns fatores pessoais também do momento de vida que a gente está passando agora. Então o fato de eu estar grávida também, recomeçando, uma nova vida, a gente vai viver um novo ciclo por aqui, Portugal ofereceu essa estabilidade pra gente com relação à documentação e a qualidade de vida também. Então, na hora que a gente colocou na balança, seria muito mais seguro, um país que a gente não tivesse que se preocupar inicialmente com essa parte de documentação, para que eu pudesse me preocupar com outras coisas relacionadas à gravidez e à fase que a gente vai viver daqui para frente. Então, não foi só uma decisão racional de custos, Eu sei que pode vir um monte de gente comentar aqui que Portugal não é barato, enfim. Não foi só essa parte de custos, apesar da gente ter levado em consideração algumas coisas também, mas tem um lado emocional também, tem o lado da cidadania, tem o lado cultural, tem a parte de eu estar grávida, tem tudo isso envolvido. Então, assim, no final das contas, a nossa escolha por Portugal foi envolvendo todos esses pontos aqui que eu trouxe pra vocês. E o momento, que a gente tá passando na nossa vida, ele exigia um recomeço que fosse mais estável e mais leve pra gente. Bom, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que esses são os meus pontos consideráveis, tá? O que eu considerei pra minha mudança. Cada um pode considerar outros pontos e pode discordar das minhas escolhas, mas esses foram os pontos que fizeram a gente escolher Portugal e que fazem sentido aí pra gente. E você, me conta agora, se você pudesse escolher um país da Europa pra morar, qual país você escolheria? Deixa aqui nos comentários.